Bom dia, meninos e meninas. Hoje, na nossa aula de geografia, a gente vai abordar sobre a questão do descobrimento do continente americano, a sua formação territorial. Então, vamos compreender a parte introdutória hoje e na sua próxima aula tem a complementação do nosso assunto, ou seja, uma está acompanhando a outra. Então, de acordo com o que eu vou falar hoje, se você tiver dúvida no decorrer da aula, pode perguntar. Caso não tenha dúvida, aí você amanhã assistindo a aula gravada, surgiu a dúvida, vai lá no Class tirar ela comigo, certo? Então, o nosso assunto é a formação histórica do continente americano. O que isso está relacionado? Dentro do contexto da história e da geografia, a América foi um continente descoberto já com muito tempo depois de sua existência, ou seja, de uma expansão territorial. Por quê? No início da história do nosso planeta, todos os continentes eles eram unificados, eles eram juntos, ou seja, eram um só, que era o território correspondente à Pangeia. Através dos movimentos das placas tectônicas, dos choques, dos deslocamentos, esse território ele foi se deslocando e foi assim se espalhando e sendo cortados, ou seja, tendo como divisa os oceanos. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico. Nesse ponto, norte e sul, Oceano Glacial Ártico, Oceano Glacial Antártico. Nesse contexto, com a divisão dos continentes, nós tivemos continente americano, continente africano, continente europeu, continente asiático e hoje considerado como continente a Antártica. Nesse processo de separação foi se tendo o surgimento da população, que eu vou chegar na América. Surgimento da população. De acordo com as ciências, com pesquisadores, cientistas, geógrafos e historiadores, a nossa existência, a existência do homem, de acordo com as ciências, vamos deixar a religião de lado, vamos na base científica. A nossa geração, nosso surgimento de homem veio através dos primatas. Então, eles, através de pesquisas, descobriram que a evolução humana passou por um processo vindo lá dos primatas, onde a gente tivemos os homos, vamos dizer assim, definidos em Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e os Homo sapiens sapiens. Essa última geração é a nossa, é a forma que estamos hoje. Então, nesse processo, de acordo com os pesquisadores, o ser humano vindo lá da origem dos primatas, os primatas, analisando gorilas, macacos, analisando as suas características, a gente vai entender a nossa evolução, que foi da seguinte forma. No início, o nosso corpo era coberto de pelos, mas a nossa cabeça, o formato era diferente lá da dos primatas, tinha essa diferenciação, mas o nosso corpo era coberto de pelos, nossas pernas eram curvadas, a coluna era baixa, as mãos no chão. Com o passar do tempo da evolução, que eu mencionei para vocês, foi acontecendo o que? A gente foi perdendo os pelos do corpo, as nossas mãos que eram no chão começaram a ficar soltas, começaram a subir de acordo com a nossa coluna, que era curvada, começou a ficar ereta, as mãos passaram a ficar soltas, facilitando o manuseio de algumas coisas, as pernas que eram curvadas começaram a ficar eretas. Então, ficou o nosso corpo do jeito que ele é hoje. Mãos soltas e a gente se locomovendo através das pernas, dos pés. Essa geração veio, de acordo com as pesquisas, ela veio lá do continente africano. Então, é considerado o primeiro território de existência do ser humano, de acordo com as pesquisas científicas, com a evolução da ciência, da natureza. Onde o primeiro esqueleto encontrado lá no continente africano foi de um australopiteco, de uma mulher, e eles conseguiram detectar que a nossa origem ela veio lá do continente africano. Isso significa que os cientistas falam a seguinte frase: o berço da humanidade é a África. Por quê? Porque de acordo com as pesquisas deles, de acordo com as descobertas, o ser humano ele teve início lá no continente africano, a partir dos australopitecos. Daí em diante, nós temos modificações. Que modificações são essas? Australopithecus, Homo habilis, eles eram nômades.
se deslocavam dentro do próprio continente africano, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos. Não tinham moradia, não viviam em grupos, eles viviam aquela pequena quantidade, no máximo 3, 4 pessoas, por quê? Por conta do alimento que para eles era difícil de conseguir. Se deslocavam seguindo os animais, porque na visão dele, os animais, eles teriam o instinto de sobrevivência, e já que eles precisavam desses animais para sobreviver no alimento da caça, eles seguiam o bando dos animais. Então, eles eram nômades dentro do continente africano. Dos Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens, eles já começaram a sair da África com destino a outros territórios. Foi o deslocamento para outras áreas. Então, saíram da África e foram com destino a 2 continentes. Quais foram esses 2 continentes? Europa e o continente asiático. Ali, eles começaram a ter moradia fixa, passaram a ser chamados de sedentários. Por quê? Porque eles não iriam mais se deslocar. Ali, eles iriam constituir a sua comunidade. Então, lá nos nômades, onde eles viviam em, no máximo, 4, 5 pessoas, por questão de sobrevivência, quando passaram a se deslocar para a Europa e para a Ásia, fundando, assim, comunidades, os grupos já tinham de 20 a 30 pessoas. Entram 2 eras, Australopithecus e Homo habilis, entra a era paleolítica, Homo erectus, sapiens, 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 entra a era neolítica. Era neolítica, Europa e Ásia. Moradia fixa, além da caça, da pesca e da coleta de frutos, eles praticaram outras atividades por necessidade. A agricultura, o pastoreio, que é a pecuária, e o processo comercial. Eles começaram a trocar sementes, grupos trocando sementes, grupos de 20 a 30 pessoas. Nesse período, os homens e as mulheres tinham atividades diferenciadas. As mulheres eram responsáveis para praticar agricultura e cozinhar. Os homens eram responsáveis pela segurança, construção de moradias e construção de ferramentas. Nesse período, chegam os Homo sapiens, saem do continente europeu, continente asiático, com destino ao continente americano, se deslocando para encontrar mais terras, grupos se separando, mas continuando ainda em um grande contingente de 20 a 30 pessoas. Vai para o continente americano e aí começa a se propagar, se espalhar na América, dando origem aos nossos primeiros povos, que são chamados de povos ameríndios, astecas, maias e incas. Astecas, a sua moradia fixa, predominante, foi no México, lá na América do Norte, os maias na América Central e os incas na América do Sul. Desse ponto, a Europa começou seu processo de exploração. Ameríndios já estavam no continente americano, que eram os nossos povos, conhecidos também como povos pré-colombianos, astecas, maias e incas. Quando os portugueses e os espanhóis, dentro das suas navegações, saindo da Europa com destino às Índias para comprar especiarias, noz moscadas, pimenta do reino, cravo e canela, mostarda, tecidos, porcelanas para serem vendidos nas feiras da Europa, porque esses produtos não tinham lá, era uma questão comercial, eles queriam enriquecer em cima disso. Quando eles começaram a fazer essas navegações, eles tinham alguns problemas a serem enfrentados. Que problemas eram esses? O primeiro, questão climática, contorno lá no Cabo da Boa Esperança, um contorno no continente africano, que era próximo da Antártida, então eles encontravam icebergs, tinha a questão das tempestades, porque estava mudando de clima quente para um clima frio, tinha muitas tempestades, tinha os redemoinhos, tinha a questão dos ataques piratas, que eram os navios ingleses que atacavam os navios portugueses e espanhóis, mas principalmente os portugueses, onde eles atacavam de 2 formas. Ou atacavam os navios portugueses indo em direção às Índias e eles roubavam os baús com as moedas de ouro, que era o dinheiro para comprar os produtos na Índia, ou eles atacavam os navios portugueses voltando das Índias com as mercadorias. Então, eles atacavam de 2 formas.
Esses navios portugueses e os navios espanhóis, para a tripulação não sofrer punição da monarquia do rei, começou a inventar aquela lenda, aquela história das serpentes marítimas, que essas serpentes marítimas nunca existiram, certo? Foi comprovado que elas não fizeram parte concretamente, foi uma história, uma lenda criada, para que eles não fossem punidos pela questão das mercadorias ou das moedas de ouro terem sido roubadas pelos piratas ingleses. Então, era uma forma de sobrevivência deles. Sobrevivência por quê? Porque se eles fossem culpados, eles tinham que ou pagar aquilo que havia sido roubado, ou seja, o prejuízo que a corte portuguesa havia recebido, ou eles pagavam, eram condenados, poderiam ser enforcados, poderiam ser esquartejados, condenados à morte, ser queimados, ou até ficar preso e não ver mais a luz do dia. Então, existiam várias situações. Para impedir que essas situações acontecessem com eles, que não era só uma pessoa, era toda a tripulação do navio, das caravelas na época, eles entraram num consenso em criar essa história das serpentes marítimas, que acabou se espalhando. Então, todas as vezes que o navio sofria um ataque pirata, eles falavam para a corte que tinha sido atacado por uma serpente marítima. Essa é a lenda, essa é a história. Mas aí, diante dessas situações, principalmente de ataques de navios piratas, contornar o Cabo da Boa Esperança, o sul da África, onde tinham os icebergs, tinham os redemoinhos, as fortes tempestades, que muitos navios acabavam naufragando, Portugal e Espanha começaram a pensar em descobrir novas rotas para chegar à Índia. E aí, numa dessas novas rotas, foi descoberto o continente americano, um novo continente, que para eles passou a ser chamado de Novo Mundo, e a Europa passou a ser chamada de Velho Mundo. Nesse processo de descobrimento da América, Portugal e Espanha foram responsáveis pelo processo de colonização, foram os países que dominaram bem o território, mas entre Portugal e Espanha nós temos um país que tem o maior domínio de terras do continente americano. Aí vocês que vão me responder. Qual foi o país que dominou mais terras na América? Foi Portugal ou foi Espanha? E aí? Portugal. Portugal ou foi Espanha? Espanha. Alguém discorda? Eu acho que foi Portugal. Vamos lá, vamos entender. Eu também. Como é que a gente vai entender esse processo? Basta a gente lembrar de alguns países e ver qual a língua oficial deles, qual a língua que eles falam. Vamos lá. A Argentina fala o quê? Português, inglês, espanhol, o que é que eles falam? Qual a língua oficial da Argentina? Espanhol. Qual a língua oficial do México? Espanhol. Qual a língua oficial da Venezuela? Espanhol. Qual a língua oficial da Colômbia? Espanhol. Espanhol. Eu falei já 4 países. Aí eu vou pegar só mais um país. Qual a língua oficial do Brasil? Português. Português. Analisando todo o continente americano, o país que mais explorou ele, que deu início ao processo de povoamento, de colonização, foi a Espanha. A Espanha teve um domínio maior lá no continente americano, lá na América do Norte. Depois, ele foi dominado pelos ingleses. A Inglaterra dominou ali o território que hoje pertence aos Estados Unidos, por isso que eles falam inglês. Foi uma disputa entre Espanha e Inglaterra durante um período. Então, hoje é dominado pela língua inglesa, porque foi formalizado, vamos dizer assim, historicamente, a população americana através da Inglaterra. Mas pegando os outros países que predominam até hoje com a língua oficial do espanhol. Nós temos México, nós temos Honduras, nós temos Nicarágua na América Central, nós temos Argentina, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Uruguai. Olha só a quantidade de países que falam espanhol. E o Brasil perdido ali no meio falando português. Por quê? Porque naquele período das grandes navegações, Portugal, ele conseguia fazer
essas navegações, essas expansões, porque tinha parceria com os ingleses. Portugal tinha um conhecimento das cartas náuticas, conhecimento marítimo, mas não tinha muitas condições financeiras. Já a Inglaterra não tinha conhecimento náutico, mas tinha condições financeiras. Então, eles tinham essa aliança, Portugal e a Inglaterra. Quando Portugal, numa preocupação de encontrar novas rotas comerciais, avistou um Monte de Pascoal, achando que era as Índias. Na visão deles, não era um novo continente, não era uma nova terra. Eles achavam realmente que haviam chegado às Índias. É tanto que os nossos povos que habitavam o Brasil, naquele período, chamados de ameríndios, por ser localizado no continente americano, foi determinado por um outro nome pelos portugueses. Que nome foi esse? E aí? Índios. Os índios, porque eles achavam que haviam chegado na Índia. Quando eles desembarcaram em Salvador, que se aproximaram daqueles habitantes e viram que não eram pessoas com as características que eles já conheciam lá das Índias, pessoas que estavam completamente diferentes, nus, corpo pintados, que não falavam a mesma língua que ele, com ferramentas, vamos dizer assim, né? Os instrumentos que eles utilizavam para caçar, que eram as lanças, as flechas, coisa que os portugueses não estavam acostumados a ver quando chegava na Índia. Eles perceberam naquele momento que aquele território ali não era o território da Índia, era um novo território, e ali eram novos povos. Então, eles não entraram em combate com eles no momento. Foi o que eles fizeram? Foram pacificadores, mostraram para eles que estavam ali em forma de paz, que não queriam guerra, não queriam lutar, que eles queriam ser amigos, vamos dizer assim. Então, ofereceram presentes. Muitos desses presentes que para eles não tinham mais valentia nenhuma, ou seja, não valia mais nada, que eram armas de fogo, que os índios não sabiam nem o que era aquilo, mas na cabeça deles estavam sendo presenteados, então eles estavam sendo amigos. Armas de fogo, pentes com os dentes quebrados, espelhos rachados. Eles começaram a oferecer objetos que para eles, para os navegadores, não tinha mais nenhuma serventia, ou seja, não valia mais nada, porque não funcionava. E os índios começaram a ficar satisfeitos com aquilo ali, começaram, vamos dizer assim, baixar a guarda e entender que eles eram amigos. Quando os portugueses perceberam que os índios estavam já nas suas mãos, foi o que eles fizeram com os índios? Escravizaram. Colocaram os índios para trabalhar, colocaram os índios para construir as suas casas de palhas com madeira, se apossaram de ocas, que eram as casas dos índios. Então, eles começaram a explorar. E como os índios não falavam o português, eles falavam tupi, o que foi que a corte portuguesa fez? Mandou a Companhia de Jesus, que era uma companhia, um grupo formado por padres, vir para o nosso território para ensinar a religião católica e a língua portuguesa, para que eles pudessem ter, vamos dizer assim, uma facilidade de se comunicar. Esses padres eram os padres jesuítas, que era da Companhia Jesuíta, vieram para cá. Então, dentro desse processo de colonização, se iniciou com o Brasil sendo descoberto, vamos dizer assim, por acaso. Por quê? Porque os portugueses não estavam com o objetivo de encontrar o nosso território. Eles estavam com o objetivo de chegar às Índias e encontrar o nosso território. Dentro da nossa história, exploração do pau-brasil, na parte litorânea, extraindo toda a árvore, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, mão de obra utilizada a indígena. Houve o processo do genocídio, porque os índios não eram acostumados com essa exploração de trabalho, não eram acostumados a ser tratados daquela forma, entraram em combate com os portugueses. No conflito, os índios acabaram sendo mortos, massacrados. Aí é a questão da palavra genocida. Dentro da formação do continente americano, com o passar do tempo, ele foi se modificando, foi sendo dividido em áreas, América do Norte, América Central e América do Sul, entre a questão geográfica. Dentro dessa questão geográfica, o continente americano sofreu outras formações históricas, outras nomenclaturas. Quais são elas? Os países da América do Norte que são desenvolvidos são chamados de anglo-saxônicos.
Estados Unidos, Canadá e Alasca, porque é o território pertencente a eles, e os países subdesenvolvidos, começando no México, lá na América do Norte, pegando todos os países da América Central e todos os países da América do Sul, são chamados de países da América Latina. Então, essa é a formação histórica do nosso continente americano. Alguma dúvida? Tia, esses padres jesuítas, eles muitas vezes eram mortos pelos próprios escravos, não era? Escravos não, índios. A gente está lá nos índios, na formação histórica. Por quê? Para explicar e você compreender. Quando os portugueses trouxeram essa companhia para o nosso território, que era o grupo de padres, os padres jesuítas, eles vinham com esses dois objetivos: ensinar a religião católica, que era a religião predominante na Europa, e a língua portuguesa, que era a língua oficial de Portugal, para ele poder definir o processo de exploração e colonização do território do Brasil. Só que quando esses grupos chegaram no nosso território, eles não ficaram especificamente em um ponto. Eles foram espalhados por todo o território do Brasil. Lá do período das capitanias hereditárias, do período do governo geral, foi se expandindo. Dos índios até a questão dos escravos, dos negros. Houve todo esse processo com os padres jesuítas. Só que lá nos índios, muitos desses padres não concordavam com a forma que os brancos, os portugueses, tratavam os índios. Então, acabaram ficando aliados aos índios em confrontar os portugueses. Por isso que muitos padres acabaram morrendo. Porque na luta entre índios e os portugueses, muitos ficaram do lado dos índios, apoiaram eles nessa luta. Mas isso não foi uma coisa assim da noite para o dia. Eles já sabiam a língua portuguesa, eles já sabiam se comunicar, eles já sabiam conversar com os padres e planejar as estratégias. Então, eles já tinham conhecimento português, então já sabia questionar, já sabia dialogar. Muitos ficaram do lado dos índios, outros ficaram do lado dos portugueses. E aí, nessa questão de disputa, de massacre, quem estava do lado do índio acabou morrendo. Respondido? Sim, obrigado. Alguma dúvida mais? Não. Não? Vamos lá para a nossa chamada. Ana Luísa. Bruna Eloá. Presente. Elizabeth Cristina. Evelyn. Robson. Presente. Presente, tia, desculpa. Gabriel Amorim. Graziele. Presente. Ícaro. Aqui. João Isaac. João Vitor. Presente. Juan Gabriel. Juliana. Presente. Kaique. Presente. Laura Giovana. Matheus. Maxwell. Presente. Rodrigo. Sabrina. Presente. Thalita. Yasmin. Presente. Yuri. Deixa eu só guardar aqui. Tia, Oi, eu tenho uma pergunta. pergunte. Por que São Paulo... Eu não sei se a tia já respondeu e eu não me lembro. Por que São Paulo não foi uma capital do Brasil? Principalmente na época do café, que lá era uma região bem movimentada. Por conta do porto do Rio de Janeiro, porque era um local estratégico para o embarque e desembarque, tanto da corte portuguesa, como também das mercadorias depois. São Paulo não tinha, naquele período, não tinha um porto apropriado, não tinha a parte litorânea, vamos dizer assim, né, de São Paulo. A sua parte litorânea é no interior, não é na capital. O Rio de Janeiro, a parte litorânea dele é na capital. Então, foi mais fácil botar a capital, o Rio de Janeiro, do que São Paulo.
E naquele período, o Rio de Janeiro era mais povoado do que São Paulo. São Paulo já foi lá no período do café, já foi mais à frente. Rio de Janeiro era mais próximo de Minas Gerais para a exploração do ouro. Rio de Janeiro tinha facilidade para receber os navios com a família real. Então, foi por essa questão, como a gente costuma dizer, de logística, né? Que é mais a facilidade. Como São Paulo, a parte litorânea, é no interior, e o que se desenvolvia não era o interior, era a capital, então não tinha praia, não tem praia na capital de São Paulo. Rio de Janeiro tem. Então, tudo era relacionado com a proximidade do mar. Salvador era a capital, por quê? Porque foi onde eles desembarcaram e tinha mar. Rio foi levada para o Rio de Janeiro por quê? Porque foi o momento que a família real ia chegar no Brasil. Vindo lá de Portugal, fugindo com medo da França invadir o território. Porque descumpriu a regra lá do bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Só para compreender. Napoleão Bonaparte proibiu todos os países da Europa de fazer parcerias comerciais com a Inglaterra. Só que nas navegações Portugal não era apoiada financeiramente pelos ingleses. Então, por ser apoiado pelos ingleses, ele não cumpriu esse acordo. Aí o que foi que aconteceu? Napoleão disse que ia invadir Portugal, ia tomar as terras. E aí o rei Dom João, numa visão de medroso, vamos dizer assim, pegou o maior número de coisas que ele conseguia colocar dentro dos porões das caravelas dos navios, acolheu o maior número de pessoas, membros da corte portuguesa, e fugiu para o Brasil. É tanto que ele fugiu durante a madrugada, como a gente diz, na calada da noite. Esse assunto a gente vai ver bem mais à frente, por questão do bloqueio continental. Mas só para entender, capital do Brasil não foi São Paulo, foi Rio de Janeiro, porque São Paulo não tinha praia, e não tem até hoje, na sua capital. E Rio de Janeiro tem. E a família real, naquele período, chegava através de quê? Das caravelas. Deu para compreender, Yasmin? Sim, obrigada. Sim? Pronto. Só para encerrar, reforçando a vocês, quem não alterou a foto, altere. Porque vocês vão ser impedidos de entrar na aula. E não é só a minha, de todos os professores. Essa é a instrução, a orientação que é passada para vocês e a gente está passando, que a gente recebe da coordenação, certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Assistam a aula de amanhã para fazer a atividade. Qualquer dúvida, podem ir lá no Class, certo? Tia, a minha do computador tem a minha foto e o meu nome, só a do meu celular que não tem. Aí Mas tu tá eu entrando tento pelo entrar. celular. Não, eu entro pelo computador, mas só que a tia não me aceita. Aí eu vou e tento pelo celular. Mas pois nenhum dos dois está aparecendo com foto. Está aparecendo só o seu nome, só o S. Viu, Sabrina? Depois eu vou postar a aula e você dá uma olhada para você ver como é que tá aparecendo o seu, tá bom? Aí você tenta mudar e ver se aparece. Aí fala comigo lá no Class que eu vou ver se modificou ou não. Certo? Dos outros professores, o meu aparece. Pois vamos ver aí depois, a gente vê lá no Class como é que a gente resolve isso, tá certo? A gente precisa realmente encerrar a nossa aula, tá bom? Tchau, meu povo. Pera aí, tia.